Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre a mensuração do gasto energético. Antes de começar o vídeo, apenas lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, façam isso clicando no botão que há aí embaixo para essa finalidade. E assim você facilita o processo aí de visualização dos vídeos, que eu sempre faço com essa temática, em torno da educação física, da fisiologia do exercício, dos esportes, dos esforços físicos em geral. Então, se você der uma olhada no vídeo da semana passada, você vai ver que eu falei sobre o balanço calórico, sobre a importância de se fazer um balanço equilibrado, caso não se queira aumentar ou mesmo diminuir o peso corporal, ou da possibilidade do balanço positivo, negativo, enfim. Dei uma dica de como se poderiam avaliar as quantidades ingeridas energéticas com base nas informações constantes nos rótulos dos alimentos. Então hoje eu vou falar dessa questão do gasto energético. Como existe a possibilidade de que os vídeos aqui do canal sejam visualizados de forma independente uns dos outros, cabe aqui relembrar um fato importante, que é o de que, conforme ao processo de respiração celular, com a transferência da energia contida nos alimentos para formas biologicamente utilizáveis, além da formação principal de moléculas como o ATP, que é a adenosina trifosfato, você tem também a liberação de calor. Essa energia que é produzida, chamada de ATP, por sua vez pode ser empregada nos processos necessários para a realização de trabalho celular. E à medida em que trabalho é realizado, seja ele qual for, pelas nossas células, você também tem parte dessa energia empregada nesses processos sendo liberada na forma de calor. Automaticamente, pode-se medir a taxa metabólica por meio da produção de calor, já que uma coisa guarda relação com a outra. Quanto maior a quantidade de energia empregada em algum processo metabólico, maior também vai ser a quantidade de calor produzido. Então, mensuramos a quantidade de calor para podermos estimar e quantificar a taxa metabólica. Essa mensuração basicamente é feita por dois principais processos, ou duas possibilidades, vamos dizer assim. Uma que é por meio da calorimetria direta e outra que é por meio da calorimetria indireta. Então, primeiro vou abordar a calorimetria direta. Para ilustrar o processo da calorimetria direta, eu vou colocar aqui em cima a figura de um calorímetro. Então, observando o calorímetro, vocês podem visualizar aí que trata-se de uma câmara na qual um indivíduo pode ser posicionado, isolado ali do meio ambiente por um revestimento de água, por exemplo, que fica ali suscetível às mudanças de temperatura corporal. À medida em que o calor corporal for produzido, ele também faz com que haja uma elevação da temperatura da água circundante dessa câmara na qual o indivíduo é colocado. Pode-se então medir a temperatura dessa água circundante dessa câmara na qual o indivíduo foi colocado, bem como também pode-se medir a quantidade de calor produzido e perdido na forma de evaporação, já que você tem que ter livre passagem, por exemplo, de ar, tanto uma entrada quanto uma saída, para que possa existir uma troca de gases, oxigênio e dióxido de carbono. Então, já que há uma entrada e uma saída de ar, com um fluxo de ar, automaticamente na saída você vai ter também a perda de calor por meio da evaporação. Então, com esse calor perdido na forma de evaporação, somado ao calor mensurado e quantificado ali a partir da temperatura da água, chega-se à quantidade total de calor produzida pelo corpo do indivíduo posicionado dentro da câmara. Então você mede diretamente o fenômeno, que é o da produção de calor. Por isso se chama calorimetria direta. É provável que vocês tenham aí imaginado a dificuldade na prática em se utilizar uma câmara como essa.
à medida que provavelmente custaria bastante caro fazer uma grande o suficiente para que comportasse um indivíduo dentro dela, e teríamos também que considerar outras dificuldades, como por exemplo, ao utilizarmos um ergômetro para a realização de um exercício, ele próprio também nas suas engrenagens produziria calor, e isso poderia então gerar um erro na medida. Então, felizmente, podemos utilizar a calorimetria indireta, já que existe aquele princípio anteriormente citado e que eu vou frisar novamente. À medida que você oxida os nutrientes ingeridos, ou seja, alimentos mais oxigênio, você tem a formação no processo de respiração celular do CO2, do H2O e a liberação de calor. Então existe uma proporção entre o oxigênio consumido e a liberação de calor. Então, para que nós consigamos quantificar o calor produzido para cada 1 litro de oxigênio consumido, seria necessário a gente saber qual o nutriente que foi metabolizado no processo. Então, sabe-se que quando nós temos uma situação em que apenas a gordura é metabolizada no processo de respiração celular, você tem a produção de cerca de 4,7 quilocalorias para cada 1 litro de oxigênio consumidos. E à medida em que apenas o carboidrato é metabolizado, nós temos a produção de 5,05 quilocalorias para cada 1 litro de oxigênio consumido. Automaticamente, como fonte de energia para as nossas células são, em geral, as gorduras e os carboidratos, adota-se um número que representa um valor estimado ou bastante próximo do real, que é o de 5 quilocalorias para cada 1 litro de oxigênio consumido. Automaticamente, ao mensurar, então, o consumo de oxigênio, nós conseguimos chegar na quantidade de calor produzido. Então, para cada 1 litro de oxigênio consumido, nós temos 5 quilocalorias produzidas. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas o telefone achou que eu estava falando com ele e começou a responder sozinho aqui. Que loucura isso. Enfim, são coisas da modernidade. Então, voltando ao assunto, existe essa proporção, então, entre 1 litro de oxigênio consumido e 5 quilocalorias produzidas. Automaticamente, nós, quando mensuramos, então, o consumo de oxigênio, conseguimos chegar na taxa metabólica, na quantidade de energia gasta em determinada atividade. Podemos calcular isso em relação ao nosso repouso, ou seja, o quanto utilizamos de energia apenas para podermos nos manter vivos, assim como também podemos calcular esse consumo de oxigênio e automaticamente o gasto energético durante determinadas atividades físicas, como jogar bola, praticar natação, andar de bicicleta. Então, durante o repouso, essa taxa metabólica equivale geralmente à utilização de cerca de 3,5 mililitros de oxigênio para cada quilo de peso corporal para cada minuto. Isso independentemente da condição atlética de cada um de nós. Então, sejamos sedentários ou atletas, no geral, a nossa taxa metabólica é equivalente a um consumo de oxigênio de cerca de 3,5 mililitros por quilo por minuto. Por isso também essa quantidade de oxigênio consumido, 3,5 mililitros por quilo por minuto, é chamada de 1 MET. 1 MET significa um equivalente metabólico. Um equivalente metabólico a quê? A taxa metabólica do repouso, ou ao gasto energético do repouso. Então, se eu fosse calcular o meu, eu vou calcular então o meu. Agora, peço um papel, caneta. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui para vocês que a gente gasta, ou a gente consome, na verdade, 3,5 mililitros por quilo por minuto, independentemente da nossa condição atlética. Então, 3,5 mililitros por quilo por minuto. Eu peso 90 quilos. Então, 3,5 vezes 90 vai dar
5, 315 mililitros por minuto. 315 mililitros por minuto são o mesmo do que 0,315 litros. Então, 0,315 litros por minuto. Eu disse que existe uma equivalência de que para cada 1 litro de oxigênio consumido, a produção de 5 quilocalorias. Então, se eu multiplicar por 5, eu vou saber em quilocalorias. Então, 0,315 mililitros, litros, vezes 5 quilocalorias vai dar 1,575. O que? Quilocalorias por minuto. Então, eu tenho um gasto energético, eu apresento um gasto energético provável durante o repouso de 1,575 quilocalorias por minuto. Então, se eu quisesse saber em 1 hora, eu deveria multiplicar isso por 60. Então, vezes 60 vai dar 94,5 quilocalorias. Então, o meu gasto energético do repouso é de 94,5 quilocalorias por hora. Se eu quiser saber então em 24 horas, então eu vou fazer vezes 24, um dia. Então 94,5 vezes 24 vai dar aqui 2.268 quilocalorias. Então, eu provavelmente gasto ao longo de um dia algo em torno de 2.268 quilocalorias. Obviamente, isso se eu não fizer nada. Simplesmente viver a minha vida, não é mesmo? Sem fazer nenhuma atividade física. Já que esse então seria o gasto para manter a minha vida. Entretanto, se você realizar atividades físicas, esse gasto então vai ser superior. Lembrando aqui que as atividades físicas são os movimentos que elevam consideravelmente o gasto energético acima dos níveis de repouso. Então bastaria ver em algum compêndio, em algum livro, isso tem em vários, quantos METs representam uma atividade, uma determinada atividade realizada. Então tem em vários compêndios lá, pedalar, tantos METs, ou correr em tal intensidade, nadar, dançar, assim, tem lá trabalhar, varrendo o chão, lavando a louça. Então, pode-se localizar quantos METs são equivalentes a essas determinadas atividades, verifica-se quais foram as atividades realizadas, por quanto tempo, e aí então facilmente se chega no gasto calórico de um dia. Resumindo tudo, para ir caminhando aqui para o fim do vídeo, dá para então quantificar a ingestão calórica e dá para quantificar o gasto calórico. E por meio de tudo isso, então, se chegar no balanço calórico e poder fazer de uma tal forma que seja condizente com os objetivos de cada um de nós. Tá bom? Para quem não se lembra ou não viu, eu tinha dito que cada 1 grama de carboidrato e de proteína ingerido significava uma ingesta de 4 quilocalorias por grama. E para cada 1 grama de gordura ingerida, você tinha aí um consumo de 9 quilocalorias, mais do que o dobro. Então 1 grama de carboidrato e de proteína, cada 4 quilocalorias, 1 grama de gordura, cada aí ingerido, 9 quilocalorias. Então, verificando tudo que foi comido ao longo do dia, dá para se chegar na quantidade total de energia consumida. E calculando da forma como eu expliquei aqui nesse vídeo, dá para se chegar também à conclusão do gasto energético, e aí você pode verificar se o balanço está positivo, se está equilibrado ou negativo. Enfim, então era isso.
Antes de finalizar aqui, quero pedir de novo para que você que não se inscreveu no vídeo faça isso. Eu tenho visto que a maior parte das pessoas que visualizam os vídeos não são inscritas, então fica mais difícil de visualizarem os novos vídeos que eu vou fazendo aí toda semana. Eu faço um por semana. Então se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixa aí um joinha se você gostou do vídeo e até a próxima semana.